A maioria das pessoas nunca vai investir um único real na vida. Não porque sejam incapazes, não porque não sejam inteligentes, mas porque nunca aprenderam a pensar no tempo da forma correta. Existe uma frase atribuída a Albert Einstein que diz: os juros compostos são a oitava maravilha do mundo. Quem entende, ganha. Quem não entende, paga. E essa frase, apesar de simples, revela algo profundo sobre a vida, porque os juros compostos não funcionam apenas no dinheiro, eles funcionam em praticamente tudo, no conhecimento, na disciplina, na carreira, na construção de patrimônio e até na forma como pensamos. É exatamente sobre isso que este canal existe, porque investir não começa no dinheiro, começa na mente. Bem-vindo ao Aporte Mental. A ilusão sobre investir. Muitas pessoas acreditam que investir é algo reservado para quem já tem dinheiro. Elas imaginam investidores como pessoas ricas, executivos, empresários, pessoas que já chegaram lá. Mas essa é uma das maiores ilusões financeiras da vida adulta. Investir não é uma consequência de ter muito dinheiro. Na maioria das vezes, é justamente o contrário. Ter dinheiro é uma consequência de investir. E o problema é que quase ninguém percebe isso cedo o suficiente. A maioria das pessoas vive esperando o momento perfeito. Quando eu ganhar mais, quando minha vida estiver mais organizada, quando sobrar dinheiro. Mas existe uma realidade difícil de aceitar. Esse momento quase nunca chega. Porque sempre aparece uma nova despesa, uma nova prioridade, uma nova justificativa para adiar o futuro. E assim passam-se anos, às vezes décadas. O poder do tempo. Existe uma variável silenciosa que determina quase tudo quando falamos de riqueza. Tempo. Tempo é o maior aliado do investidor e também o maior inimigo de quem espera demais. Porque o dinheiro tem uma característica muito peculiar. Ele cresce de forma exponencial, não de forma linear. Essa expressão matemática parece simples, mas ela representa um dos fenômenos mais poderosos da economia. Ela descreve o processo em que o dinheiro começa a gerar dinheiro, e depois esse dinheiro passa a gerar ainda mais dinheiro, e então o crescimento acelera. Primeiro lentamente, quase imperceptível, mas com o passar do tempo, o crescimento se torna impressionante. O problema é que a maioria das pessoas desiste exatamente na fase em que o crescimento ainda parece pequeno. O segundo tipo de juros compostos. Mas existe algo ainda mais interessante. Existe um segundo tipo de juros compostos que quase ninguém menciona. Os juros compostos da própria vida. Imaginem duas pessoas começando a vida adulta. A primeira decide investir um pouco de dinheiro todos os meses, mas ela também decide investir em si mesma. Ela estuda mais, aprende novas habilidades, melhora na profissão e busca evoluir constantemente. A segunda pessoa faz apenas o básico, trabalha, recebe seu salário e segue a rotina sem grandes mudanças. Agora imagine essas duas pessoas 10 anos depois. O que mudou? A primeira pessoa provavelmente aumentou sua renda, melhorou sua capacidade profissional, expandiu suas oportunidades e, como consequência, conseguiu aumentar seus investimentos. Enquanto isso, a segunda pessoa muitas vezes permanece no mesmo ponto. Essa é uma das grandes verdades da vida. Primeiro você cresce, depois o dinheiro cresce com você. A filosofia do crescimento. Existe uma frase muito conhecida do filósofo Aristóteles. Nós somos aquilo que repetidamente fazemos. Excelência, portanto, não é um ato, é um hábito. O mesmo vale para a construção de patrimônio. Riqueza raramente é um evento. Quase sempre é um processo. Um processo lento, constante e muitas vezes silencioso. Pequenas decisões, repetidas ao longo de muitos anos. Um pouco de disciplina hoje, um pouco de aprendizado amanhã, um pouco de investimento no próximo mês. Quando você olha isoladamente, parece pequeno. Mas quando o tempo entra na equação, tudo muda. O maior erro financeiro que alguém possa cometer não seja escolher um investimento ruim, não seja comprar uma ação errada e nem mesmo perder dinheiro em algum momento. O maior erro financeiro é nunca começar. Porque quem nunca começa, nunca entra no jogo do tempo. E sem o tempo, os juros compostos simplesmente não existem. Existe uma frase muito famosa que diz: o melhor momento para plantar uma árvore foi 20 anos atrás. O segundo melhor momento é agora. Com investimentos, acontece exatamente a mesma coisa. Conclusão. A mensagem do canal. Se existe uma mensagem central deste canal, é esta.
Construir patrimônio não é apenas uma questão financeira, é uma questão mental. É sobre disciplina, é sobre paciência, é sobre visão de longo prazo e, principalmente, é sobre entender que o tempo é o maior multiplicador que existe. Porque quando você investe dinheiro com consistência, o patrimônio cresce. Quando você investe em conhecimento, sua capacidade cresce. Quando você investe em disciplina, seus resultados crescem. E quando essas três coisas acontecem juntas, o crescimento deixa de ser apenas financeiro. Ele se torna algo muito maior, uma evolução patrimonial e também mental. E é exatamente por isso que este canal existe, para falar sobre investimentos, mas também sobre mentalidade. Porque no final das contas, todo grande patrimônio começa em um lugar invisível, na forma como uma pessoa pensa. Esse é o verdadeiro começo de qualquer jornada financeira. Esse é o verdadeiro começo do aporte mental.